Capítulo 11, verso 27, diz a palavra de Deus: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Diga assim: eu recebo a palavra do Senhor pela unção do Espírito. Aleluia. Deus quer falar com você e vai falar. Quando a gente diz essas coisas com convicção, é claro que tem gente que repete de má vontade, mas se você crê que o Senhor fala com você, então você vai ter entendimento. Eu queria mencionar para você o seguinte coisa: nós temos uma crise, uma mudança muito grande na nossa sociedade, e eu vou falar de duas mudanças. A primeira uma um pouquinho mais resumida, e a segunda tem a ver com o nosso tema. Nós passamos por diversas mudanças na nossa sociedade, diversos tipos de mudança. Por exemplo, você sabe do carro elétrico, agora de um trem sem nenhum tipo de comando nem nada, um trem sem motor, sem nada, está sendo instalado, já saiu, inclusive. Inclusive, ontem eu vi uma notícia muito interessante do trem que vai ligar Porto Alegre a Gramado. Não sei se você viu isso ontem, já aprovado. É muita coisa mudando, não só tecnológica, mas na sociedade. E tem uma delas que é muito interessante. Hoje eu estava ouvindo o Mário Cortella, aquele filósofo, e ele estava conversando com uma pessoa na entrevista, e ele falou uma coisa muito interessante sobre os conflitos de rede social. E eu nunca tinha visto aquilo. Eu nunca tinha atentado para essa linha em que ele coloca. Ele fala que a imediaticidade produzida pela rede social é que produz os conflitos. O que significa isso? Antes, quando tinha uma pergunta, uma inquirição, um questionamento, a pessoa ficava com raiva, aí parava, pensava, avaliava, escrevia a carta ou fazia: não, amanhã eu vejo. E não tinha tempo de rebater imediatamente. Com esse delay, a pessoa então dava aquela atrasada e, com isso, amaciava um pouco a sua raiva, reprocessava e podia, então, não criar conflitos verbais, conflitos dessa natureza. O fato é que as redes sociais e o fato de que elas são online, on time, você está ali naquele momento que alguém diz um negócio, você é burro é você. E é uma coisa assim, meio no ping-pong, na cortada de ping-pong. Isso gerou uma mudança muito grande nos relacionamentos, inclusive nos relacionamentos familiares de WhatsApp. Eu canso de ouvir pessoas dizendo assim: eu saí do grupo de WhatsApp da família, né? Que é exatamente isso, essa imediaticidade. A pessoa não dá tempo de processar, porque a gente acelerou em todos os níveis, inclusive nas falas uns com os outros. E aí está um monte de gente que saiu do grupo do pai, saiu o filho, saiu aqui, depois entra de novo, aquela gestão complexa da família. Tudo isso porque houve uma aceleração. E eu entendi aquela menção que ele fez de uma forma muito interessante, que é esse elemento da mudança na nossa sociedade. No entanto, tem um outro elemento na mudança da sociedade que tem a ver com paternidade. E eu queria mencionar para você essas questões da paternidade. Para você ter uma ideia, isso se estuda para tentar entender o fenômeno o censo, ele faz medição. Então, a medição não explica o porquê, apenas fotografa o fato. Então, o que aconteceu, por exemplo, aí no censo de 2022? Tirando uma foto do que aconteceu, em relação aos censos anteriores, o número de mães solo é 10,3 milhões de domicílios. É quase 6 vezes maior que os de pais solo. O que significa dizer que os pais simplesmente abandonaram. Uma boa parte dos pais tem o filho, quer dizer, a mulher engravida, e o homem desaparece. Porque nós estamos vivendo, a primeira menção que eu falei foi da imediaticidade das relações. A segunda mudança, a segunda realidade da nossa sociedade, que eu estou falando essa noite, é sobre paternidade. E o que você vê nessa crise de paternidade absurda, ela tem várias consequências: aumento da erotização, a fragilização desses relacionamentos, o empoderamento feminino, seja o que for as ideologias. O fato é que a fotografia é essa: dos adultos que moram sozinhos com o filho, 86,4% são mulheres. Quase 90% dos adultos que moram com filhos, 90%, imagina um negócio desse, dos que moram sozinhos, são mulheres. Quase não tem homem morando sozinho com seu filho, mas tem a mulher morando sozinha. Onde é que está esse homem? Onde é que está esse homem que abandonou aquela mulher? E aí, no censo de 2024, a projeção, que não está publicada ainda, é de que 30
30% das famílias não têm a presença paterna. O que está acontecendo com esses homens? Não, os homens eles só estão assim, eles passeiam, vão para um bar, fazem um filho, vão para outro bar, fazem outro filho, encontram outra mulher e fica divorciando, e assim sucessivamente. É claro que tem vários elementos, é uma matriz de um sistema de variáveis complexas, como a gente fala, e um dos elementos é a facilidade, por exemplo, do divórcio. Aumentou o divórcio? Sim, aumentou. Aumentou a erotização? Sim. A pornografia chega no celular, chega nas crianças muito cedo. Então, em vez de ele casar com uma filosofia, um entendimento, uma racionalidade, ele casa por um impulso sexual, acreditando que o casamento vai satisfazer ou afiltrar ou desacelerar os impulsos sexuais, ligando o casamento diretamente com o sexo, quando o casamento não é um elemento ligado ao sexo, e sim a propósito. O casamento tem a ver com propósito. Então, tudo isso é uma matriz de sistema de variáveis complexa, mas é fato que 30% das famílias com filhos, 30%, irmãos, de cada 10, 3 não tem pai. Então, não é família. Aí, para você ver a complexidade da nossa crise de paternidade. Eu volto, portanto, a esse texto de Mateus, capítulo 11, 27, que diz o seguinte: tudo me foi entregue por meu Pai. Está falando de pai. Ninguém conhece o filho a não ser o pai. E ninguém conhece o pai. De novo, aí a paternidade super presente, e é disso que eu vou tratar. Ninguém conhece o pai a não ser o filho, e aquele a quem o filho o quiser revelar. Então, nós vamos falar de duas coisas acerca do ministério de Jesus, da pessoa de Jesus que acaba de dizer essa frase. Essas duas coisas, a primeira delas é o ministério de Jesus. O fato de que quando Jesus disse que ele era seu pai, que o Pai é celeste, que ele era filho de Deus, meus irmãos, isso foi um baita de um problema para o ministério de Jesus. Se ele chegasse aqui dizendo, vocês pecaram e eu vou morrer pelos seus pecados, está tudo certo, as pessoas, tá bom, não pequei nada. Não, eu não concordo com isso, ficava 0-0. Mas numa cultura judaica, em que só existe um Deus, e que, inclusive, os judeus não acreditam na Trindade, nem tomam o Espírito Santo como Deus, também não tomam Jesus como Deus, quando acreditam que só existe um Deus, pois nessa cultura é impossível Jesus chegar e dizer que é filho de Deus e passar desapercebido e passar batido. É impossível. Se Jesus é dito Jesus afirma que ele é filho de Deus, portanto Deus é seu pai, problema na certa. E não deu outra. E eu vou citar aqui algumas situações e vocês vão me acompanhar. Mas a segunda coisa que eu quero falar é uma revelação que Jesus traz agora no seu ministério, que não está em lugar nenhum do Antigo Testamento. Então, primeira coisa, Jesus vai falar que ele é filho de Deus, e o que acontece? Problema para o ministério dele, oposição, tentou matar. Só porque fala que é filho de Deus. Só porque fala de paternidade, a paternidade de Deus. E a segunda coisa que ele vai falar, que ele vai revelar uma coisa que não tem no Antigo Testamento, e eu vou dizer para vocês já já o que é. Vamos começar os elementos que têm a ver com os problemas que Jesus arranjou, simplesmente por dizer que Deus era seu pai. Por exemplo, João 5,17, tem várias passagens, mas eu só vou ler, assim, umas eu leio, outras não leio, mas todas as vezes que eu te for ler, eu vou te pedir que você leia somente a parte em amarelo, porque aí eu vou passando, e aí eu peço para você ler a parte em amarelo, que a gente interage e também aumenta a nossa concentração. Amém, igreja? Maravilha, obrigado. João 5,17. E Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ponto. Agora o evangelista João diz: por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque ele, além de desrespeitar o sábado, fazendo-se igual a Deus. Você vê claramente, querem matar Jesus por causa da paternidade. Querem matar Jesus porque ele abriu a boca e disse que eu sou filho de Deus. Imagine que estupidez. Você hoje abre a sua boca e fala, eu sou filho de Deus. Ninguém está nem aí. Mas Jesus abriu a boca, no contexto judaico, eu sou filho de Deus, vamos matar esse cara. A questão não é simples. Jesus chegou aqui fazendo afirmações cabais, terríveis, fortes, e o povo estava de olho nessas afirmações, achando que ele blasfemava. Por exemplo, ele fez uma afirmação: eu e o Pai somos um. O pessoal olha assim, fala assim, esse cara está querendo problema. Aí ele levanta, tira Lázaro da cova, ele cura aquela mulher, fluxo de sangue, ele cura alguém no sábado, não tem problema. Mas quando ele abre a boca para dizer que ele e o Pai são um, problema. Então você vai ver que existe um quê de mistério quando a gente está tratando de paternidade divina.
Por exemplo, Jesus, esse aí eu não precisa que você leia, diz, mas Jesus lhe disse, tenho mostrado a vocês muitas obras boas da parte do Pai. Aí ele, por qual delas a gente quer te apedrejar? Vocês vão me apedrejar. Os judeus responderam, aí eu quero que você leia, não é por obra boa que queremos apedrejá-lo. Vai lá. Está vendo você? Quer dizer, Jesus não tem direito de falar o que pensa. Não tem o direito de dizer, Deus é meu pai. Aí o cara falava assim, problema é seu. Você é maluco, interna ele, dá um Rivotril, sei lá o quê. Problema dele, se ele está dizendo. Ele não tem direito de dizer? Não tem direito. Se ele disser que é filho de Deus, a gente vai te apedrejar. Para você ver que ele tem que ser, desculpa falar, ele tem que ser muito homem para dizer que é filho de Deus. Porque assim, ele fala uma verdade e ele vai morrer por causa dessa verdade, mas vai falar a verdade do mesmo jeito. Então a gente tem uma situação delicada para Jesus. Ele fala, só porque eu declarei que sou filho de Deus? Eu, se não faço as obras do Pai, não acreditem em mim. E se faço, vocês não creem. Creiam menos pelas obras. Aí vocês podem ler essa parte amarela? E eu estou no Pai. Então, há uma revelação de relacionamento que está dando problema para o ministério dele. Essa parte aqui, vocês já conhecem, Jesus está falando, mostra-nos o Pai, tu vais para onde? Aí Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Pode ler a parte 7. Conhecerei eu também o meu Pai. E aí Filipe faz aquela pergunta clássica que todo mundo conhece. Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Filipe, pelo amor de Deus, eu estou há tanto tempo com você, e você ainda não me conhece? Lê o resto aí. Olha aí, ó. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Não, vamos matar esse cara. Não tem condição de deixar esse cara vivo, porque ele está falando coisas absurdas. Mas, irmão, você liga a televisão e o povo está falando coisas absurdas e ninguém morre. Qual o problema de... não, tem um cara que está prendendo todo mundo, que fala uma coisinha, que daqui a pouco, né, Jesus. O cara prende todo mundo, tá bom. Sei, tudo bem, Brasil, né, que não é mais uma democracia real. Se você acha que eu estou falando e inventando, então você lê a coluna do Estado de São Paulo de hoje. A coluna do Estado de São Paulo diz, nós não vivemos mais em uma democracia. Palavras do Estado de São Paulo. E você sabe que a mídia é mainstream. Mesmo assim... disse isso hoje, eu vou colocar nomes e ação depois, não vou colocar no Ágape, política a gente não entra no Ágape, né? Mas depois você procura aí e você vai achar. Voltando aqui, então gente fala besteira e aí nada acontece, mas ele diz, quem me vê a mim, vê ao Pai. Irmãos, nós temos que matar esse homem, claro. Por quê? Claro. Quer dizer que não pode falar que Deus é Pai que vai morrer? João 3,35, ele foi mais adiante e disse, o Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas mãos dele. Então, meus queridos, essas afirmações de Jesus, elas trouxeram um baita de um problema para ele, porque os judeus não aceitam ninguém, Deus, a não ser o Pai, a não ser Deus único, nem 3 pessoas, não é uma pessoa só, não aceitam. E ainda... para piorar, eles vão usar de força para ninguém abrir a boca para falar uma bobagem dessa. Então, esse é o primeiro ponto que a gente vê que Jesus vai falar da paternidade e ele paga caro por isto. Mas acontece que Jesus, agora vai o segundo ponto, Jesus trouxe uma revelação, trouxe algo que não foi profetizado no Antigo Testamento. Irmãos, para mim dizer isso é um negócio bem complicado, porque como eu sou cuidadoso nas minhas afirmações, aí eu fui buscar na teologia quem foi o profeta que falou sobre paternidade de Deus, que Deus tem filho, quem foi? Aí eu achei Oséias, do Egito chamei a meu filho. Mas quando você vai para o Novo Testamento, a explicação daquele texto é, do Egito chamei a meu filho, o Israel é um filho, ou seja, o povo de Deus é um filho, e aquele versículo também é aplicado a Jesus. Então você fala assim, quem é o profeta que diz, um dia Deus vai ter um povo e vai chamar de filho? Não tem nenhum lugar no Antigo Testamento. Não tem no Antigo Testamento, irmão. Ou seja, o Novo Testamento, que revela a graça de Deus, não tem tudo da graça de Deus no Antigo. É evidente que tem muita coisa no Antigo Testamento que você transporta e enxerga nesse tempo da graça. E a gente vai ver aquilo que Jesus traz inédito, falando para os judeus. Ele traz inédito primeiro. Eles sabem que eles são povo de Deus, eles têm certeza. Eles têm certeza que são filhos de Abraão,
beleza, não tem problema nenhum. E eles têm convicção que Deus escolheu eles entre todos os povos da terra para ser o povo especial. Isso eles sabem. Então, se Jesus viesse falando, vocês, judeus, vocês são o povo que eu escolhi. Eu vim para resgatar vocês, restaurar vocês, abençoar vocês. Glória a Deus, vai ser rei. Isso daria muito certo. Mas eles estão muito presunçosos, muito cheios de defesa, muito cheios de raiva. E aí os discípulos, esses religiosos, naquele tempo Roma tomava conta daquela região, tinha dividido toda a Palestina em 4 regiões, tinha 4 tetrarquias, né? 4 tetrarquias. E aí eles se aproximam de João Batista, que está no Jordão, e quando se aproximam de João Batista, olhando, que negócio é esse que você está batizando? Quem é você para batizar? João Batista, que não era fluxicheire, não era assim, mas entende, não era fluxicheire, não tinha papa na língua, pronto, melhor ainda, não tinha papa na língua, olhou para os caras e falou, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzam frutos de arrependimento. Isso é o 8. No 9 ele fala, e não pensem que podem dizer uns aos outros, temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos de Abraão. Ou seja, esculhambou. Vocês estão achando que são filhos de Abraão? Essas pedras também são. E vou até dizer mais, essas pedras são mais quebrantadas que vocês. Essas pedras se convertem vocês não. Vocês não prestam, essas pedras prestam. Tipo isso assim. É chutar na canela, como a gente diz, né? Do pescoço para baixo, tudo é canela. Chutou do jeito que via. Então, João Batista estava falando de quê? A filiação, vocês não podem bater no peito, sou filho de Abraão. Porque tem outra filiação, outra paternidade muito superior a essa. E aí, eu volto àquele texto não. Abro com um texto que Jesus inicia no seu Sermão do Monte. Jesus vai trazer algo absolutamente inédito para os judeus. Eles nunca ouviram falar isso, e essa é uma prova de que não só é inédito, mas esse ensino matou Jesus. Que ensino foi esse? Que ensino que ele trouxe que os judeus morreram, como se diz na gíria. Mateus 5,16, eu vou ler e vocês vão ler a parte em amarelo. Assim brilhe também a vossa luz diante dos outros, numa versão dos homens, para que vejam as boas obras que vocês fazem e... Pode ler de novo? Pode ler mais uma vez só? Muito obrigado. Irmãos, nunca que Deus é pai de ninguém. Nunca que no Antigo Testamento Deus é pai de ninguém. Deus é o dono do povo de Israel, o Senhor, o Jeová, o El Elyon. Você bota o nome que você quiser e o nome que não pode ser mencionado, né? Aí, Vav-Re, esqueci o nome, tem 4 letrinhas, eu esqueci o nome, Vav-Re, as outras 2 últimas, que eles não podem pronunciar, então eles citam a letra, por exemplo, Deus, D-E-U-S, não pode falar o nome. É desse jeito que o judeu trabalha. Chega Jesus chega assim, vocês, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O cara, repete aí, por favor. Vou repetir. O vosso Pai que está no céu, Pai? Vocês têm um Pai no céu. Mas eu não sabia, pensei que era o Criador. Mas Ele é o Criador, sim, mas Ele é o Pai de vocês. Irmãos, eu não sabia, quando eu fui estudar isso aqui, que Deus falou para falar sobre isso. Jesus falou 15 vezes a palavra Pai no Sermão da Montanha. 14 vezes Ele disse, o Pai de vocês. 14 vezes. O Pai de vocês, 14 vezes. Eu vou ler todas para vocês. Todas. Mateus 5, vocês vão ler a parte amarela, tá? Eu vou ler o texto todo, vocês lerem a parte amarela. Primeira coisa que Jesus disse, Ele é o Pai de todos vocês, foi em Mateus 5,16. Mas depois Ele falou que o Pai é bom para com todos. Eu vou ler a parte branca, e vocês a amarela. Que demonstrem que... Porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos
e injusto. Só pai faz isso, meu querido. Ele também disse que o Pai é perfeito. Portanto, sejam perfeitos como... Duas. Mais a de primeira que eu li, 3. Agora, o Pai vê o que se faz em secreto. Irmãos, isso é uma das coisas mais importantes do Sermão da Montanha. Ele diz aquilo que você costumava dizer, que se já criou seu filho, ou ainda tem um filho pequeno, que você costuma dizer, papai do céu está vendo. E está vendo mesmo. Só talvez você precise dizer, papai do céu também está me vendo. Papai do céu está me vendo. Porque Jesus veio trazer em 4 versículos, 1, 4, 16 e 6 e 18, ele veio trazer a verdade de que o Pai vê tudo que está acontecendo em secreto. A intenção, o porquê, ele vê tudo. Quer ver? 6:1. Evitem praticar as obras de justiça diante dos outros para que sejam vistos por eles. Porque, sendo assim, vocês não terão nenhuma recompensa junto... 4ª menção. A mesma coisa. Para que a sua esmola fique em secreto. E... eu já falei de fazer boas obras, dar esmola, agora a oração. Mas ao orar, entre no seu quarto, feche a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E agora o jejum. Ao fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu pai em secreto. E... Irmãos, Jesus vai ensinar coisas como oferta, cesta ágape. Ele vai ensinar as coisas mais óbvias. Ele fala, Deus em secreto está te vendo. Não, senhor. Ele fala o quê? O Pai de vocês vê em secreto. Ele não falou que Deus vê. Ele disse que o Pai de vocês está vendo tudo. Você está vendo aí? Que coisa tremenda, irmão. Deus ouve oração no lugar secreto. Para quem não acha que devocional não é importante, mas ao orar, entre em seu quarto, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. Vá contando aí, ó. O Pai sabe das necessidades antes mesmo de o pedirmos. A Bíblia não diz simplesmente que Deus vai atender. Diz que Ele sabe antes de a gente pedir. Não sejam, portanto, como eles. Por quê? Antes mesmo de eles... Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Eita, que Deus... Olha, dos 15 citações, 14 está chamando o Pai de vocês. E aí eu vi uma coisa muito linda. Que Deus cuida dos animais. E Ele cuida dos animais de propósito para ensinar você que Ele cuida de você. Ele não cuida dos animais só porque cuida, Ele cuida para ensinar. Observe as aves dos céus, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, lê aí. As sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? E ele fala, não se vendem 2 pardais por uma moedinha, entretanto nenhum deles cairá no chão? Do Pai de vocês. E agora mais 2 textos só. Ora, se vocês são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos... Eita, quanto mais o Pai de vocês. E agora, Mateus 6, verso 14 e 15. O Pai de vocês está olhando como é que está a sua relação de perdão ou não perdão. Porque diz, se perdoardes uns aos outros as ofensas deles, também vocês que está no céu, vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também... Meus irmãos, mudou tudo depois que Jesus chegou. Não é negócio de cumprir a lei. Não é negócio de falar Deus Todo-Poderoso. Negativo. Jesus veio trazer paternidade. Jesus veio revelar paternidade. Por exemplo, a oração. A oração não é mais voltada para Jerusalém, que a Bíblia falava lá no Antigo Testamento, que você tinha que orar voltado para Jerusalém. 2 Reis, capítulo 8, Salomão está orando e fala assim, Senhor, e se nós nos voltarmos para esse lugar para orarmos, quer ver? 2 Crônicas 7, no dia que nós nos voltarmos aqui para este lugar, com o coração contrito, se o teu povo quer se chamar pelo meu nome, está orando para onde? Aquele versículo conhecido, se humilhar e orar, se converter dos maus caminhos, então eu virei do céu. Esse versículo é quando as pessoas orassem em direção a Jerusalém, igual os muçulmanos em direção a Meca.
Era assim que foi orientada a oração de Salomão para o templo. Como aqui tem templo de Salomão lá em São Paulo, então os irmãos ignoram isso aí e vai orar do jeito que a Bíblia manda. Porque a Bíblia diz como é que tem que orar. Portanto, orem assim, vai lá. Acabou, irmão. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, em cuja presença nós estamos. Você vai perder seu tempo. Você tem que orar ao seu Pai que está nos céus. Queridos, é uma coisa tão forte essa questão da paternidade, que os judeus, ao verem aparecer esse rabino da Galiléia dizendo que o Todo-Poderoso era o pai dele, que ele era o filho daquele Todo-Poderoso, dizia que todo mundo que era filho do reino era filho daquele homem, e dizia que aquele Pai Celestial cuidava de todo mundo, além de cuidar dos passarinhos, que se importava com todo mundo. Irmãos, a paternidade ganhou um novo sentido. A paternidade ganhou um novo sentido. A relação com Deus por meio de Jesus é uma relação de tê-lo como pai. E, para falar a verdade, em Gálatas 4, não é nem pai, é paizinho. Porque diz que o Espírito testifica e nos faz clamar, Abba, Pai. A Gálatas é escrito todo em grego, mas quando ele chega e vai falar de Abba, Pai não é uma palavra grega. É uma palavra aramaica. Abba, Pai, significa papai. Então, é mais do que pai, é papai. Então, eu quero dizer que se você está no reino, se você recebe a Cristo Jesus como Senhor da sua vida, você ganha de presente um pai. Se você recebe a Cristo Jesus como Senhor da sua vida, você leva de presente um pai. Compre um, leve dois. Que negócio estranho, mas é assim que funciona. Jesus chega aqui para proclamar que todos são filhos de Deus, não são criaturas de Deus, são filhos. Aquele que é filho do reino é filho do Pai do reino, é o filho do Pai do Rei do reino. É simplesmente assim. Por isso que quando Jesus termina seu ministério, ele ressuscita, encontra uma mulher. Você sabe por que Jesus ele falou para as mulheres quando ressuscitou, né? Aí ressuscita, ele não vai falar para os homens, falou para as mulheres, porque a notícia se espalha muito mais rapidamente, né? Eu ressuscitei, mas é porque não tinha jornal, nem internet, então tinha que falar para as mulheres, para assim, foi mal aí, foi mal não, é verdade. Mas eu não tenho culpa, é uma das interpretações, né? É uma das interpretações. Mas olha aqui, ele vai falar para uma mulher. E João capítulo 20, verso 17, eu vou ler a parte em branco, você vai ler a parte em amarelo. Jesus ressuscita, encontra aquela mulher e diz, Jesus continuou, porque a mulher ia agarrar Jesus. Olha, na verdade, agarrou Jesus, agarrou pelos pés, enfim. Aí ele, não me detenha, porque ainda não subi para meu pai. Mas vá até os meus irmãos e diga a eles, lê para mim. Eu subo para meu pai e o pai de vocês. Vocês eram povo de Deus, agora são mais do que povo de Deus, vocês são filhos de Deus. Vocês têm alguém que cuida de vocês. Você tem alguém que se importa com vocês. Vocês têm alguém que é pai o tempo todo de vocês. Glória a Jesus, aleluia. Oh, meus queridos, quantos de nós queremos uma relação resolvida com Deus? Todo mundo quer orar e ser ouvido. Todo mundo quer ter uma relação resolvida com Deus. Muita gente tem conflitos com Deus. Pessoas têm conflitos com Deus porque sua mãe ficou doente e morreu e blá, blá, blá. Tem pessoas que têm conflitos com Deus porque teve um acidente com o filho morreu. Tem pessoas que têm conflito com Deus porque tinha certeza que aquela bênção que Deus tinha dado não ia ser tirada. Tem pessoas que têm conflitos com Deus por mais variados motivos. E o conflito com Deus nunca vai ser resolvido. Nunca vai ser resolvido. A não ser que você mude o conflito com Deus para uma relação com o Pai. Enquanto você quiser resolver as coisas com Deus, não vai resolver. Vai resolver porque Jesus veio aqui para dizer, ei, é seu pai. Conversa com o papai. E você tem que conversar com o papai através do Filho, que é Jesus Cristo. Você tem que entrar pelo caminho de filiação e chegar ao Pai e dizer, Abba, Pai, papai, eu estou triste, pai. Pai, eu não estou satisfeito. Pai, eu não estou feliz nem comigo. E se você não começar a tratar com Deus, através de Jesus, chamando a Deus de Pai, você não entendeu a mensagem de Jesus.
Pai é uma mensagem revelada por Jesus. Deus é uma mensagem revelada no Antigo Testamento. Nós temos muito mais do que um Deus, nós temos um Pai que conhece as nossas necessidades. Nós temos um Pai que nos adotou como seus filhos. Nós temos um Pai que a gente pensa se merece ser filho dele, e não se trata de nós merecermos, se trata de ele nos amar e não nós nos amarmos. Se trata de simplesmente um outro desenho. Jesus veio aqui, querido, para trazer um presente especial, que os judeus não aguentaram esse presente. Os judeus não aguentaram. O evangelista João vai dizer, e aliás eu vou pedir que todo mundo leia o versículo todo, que é o último versículo que eu estou citando. Então, mas a todos quantos o receberam, vamos lá, todo mundo junto, 1, 2, 3, já? Todo mundo que recebe Jesus se torna filho desse Pai. Ele crê em Jesus, entende a obra de Jesus, e o Deus Criador do universo, distante, todo-poderoso, num trono maravilhoso, agora é papai. Agora é papai. Agora é papai. Agora ele é aquele que ouve a sua oração. Agora ele entende você. Agora ele é próximo de você. Agora ele se importa com você. Isso que nós precisamos entender. Deus quer que você mude essa formatação. Ele quer que você o tenha como pai. O único jeito de você entender plenamente a vida de Jesus é saber que ele vivia sempre, o tempo todo, numa paternidade saudável. Jesus era resolvido. Irmãos, essas coisas, eu queria chamar a banda aqui para subir, para a gente cantar uma música e poder orar. A gente queria finalizar orando e cantando, mas Deus tem algo para você essa noite. Essa questão da paternidade, ela não é simples. Irmãos, vocês viram pela estatística que 30% dos lares não tem pai. E você viu pela estatística que é 6 vezes maior o número de lares que tem só pai e não tem mãe, em relação aos que mãe e não tem pai. 6 vezes maior os que mãe sem o pai. Você viu que as coisas não são fáceis. Os homens estão, por alguma razão, se abandonando a paternidade. Por esta razão, que quando nós, como pastores, vamos conversar com as pessoas, nós vemos a enorme dificuldade das pessoas com a paternidade da terra. Uma boa parte das pessoas que a gente trata, que a gente lida, que a gente ministra, sequer conhecer o pai, sequer sabe quem é o pai. Uma boa parte deles, o pai, ele só está com a mãe, ou o pai se separou da mãe, e ele ficou com a mãe, e o pai ele só vê no dia dos pais. Quantas pessoas que estão aqui presentes são pessoas aqui da comunidade, transformados, nasceram de novo, discípulos, estão em conexão, às vezes servindo no ministério, mas eles não tiveram na terra uma paternidade saudável. É uma quantidade assim, irmão. Eu poderia dizer que é 30%, eu poderia dizer que eu acho que não é 30% de pessoas que tiveram paternidade saudável. Que 30%? Talvez 10%. Problemas da paternidade da terra não se resolvem com terapia. Problemas da paternidade terrena, com problemas da paternidade que foram adquiridos pelas demandas dos homens que não assumiram a paternidade sadia, se resolve chegando para Jesus e dizendo: eu tenho um novo e definitivo Pai, o Pai nosso que está no céu. É aquele Jesus que pregou 15 vezes, das 15, 14 ele chamou Pai nosso que está no céu, Pai vosso que está no céu, o seu Pai que está no céu. Você tem um Pai no céu. E hoje você precisa separar definitivamente os seus problemas das paternidades da terra. Parar de ficar se queixando de chefe, se queixando de pastor, se queixando de líder, se queixando de pai, se queixando de abandono. Meu querido, todo abandono desaparece quando Deus abre os braços e recolhe você. Todo abandono não significa mais nada quando Deus abraça você e diz: você é meu filho, porque eu quis, porque eu te adoto como meu filho. É desse jeito. Queria que você ficasse sentado enquanto vai começar essa música, e já já eu peço para você ficar em pé. Já já.
Deu-lhes o direito. Deu-lhes o direito. Quem recebe Jesus? Se tornarem os teus filhos. E aí o que acontece? O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Que somos o quê? Somos os seus filhos. Somos os seus filhos. Somos os seus filhos. Somos os seus filhos. Ó, a verdade, a verdade. Vamos ficar em pé, igreja, cantar e sobretudo orar. Não, 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 não. As pessoas não são filhos de Deus que querem. Eu sou filho de Deus que eu quero. Não, 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 não. É todo mundo que recebe a Jesus como Senhor e Salvador. É certo que muita gente precisa ser curado, perdoar, ser perdoado, mas isso é outra história. Hoje Jesus está te chamando para ser filho de Deus. Hoje Jesus está te chamando e diz assim: se você me recebe como Senhor e Salvador da sua vida, a partir de agora eu sou seu irmão e você é filho de Deus. Tudo aos que receberam e aos que creram em teu nome. Deu-lhes o direito De se tornarem filhos. Testifica
carregando pesos. E hoje é hora de você largar tudo isso para ser filho de Deus. Largar mágoa de pai para ser filho de Deus. Largar mágoa de qualquer pessoa, porque você precisa perdoar para ser filho de Deus. E exatamente, você precisa jogar fora todo esse lixo para se tornar filho de Deus, assumindo Jesus como Senhor da sua vida. A todos quantos receberam Deus o poder de serem feito filho de Deus, eu quero que você saia do seu lugar, porque hoje é o dia de você sair daqui como filho de Deus, curado no seu coração, seguro da paternidade de Deus na sua vida, independente de seu pai, independente da doença, independente da dor, independente da perda. O Senhor te chama para ser seu filho. E essa é a noite em que você vai sair daqui transformado. Pode vir à frente enquanto vamos cantar de novo essa música. Dê um passo agora. Jesus está chamando você. Você está lembrando de quê? Está lembrando do seu pai? Está triste por causa de alguma coisa do Dia dos Pais? Está lembrando de alguma coisa que te machucou? Você vai passar régua nisso. E você vai vir aqui dizendo: Jesus, tudo que eu preciso eu tenho aqui. Tudo que eu preciso eu tenho aqui por Jesus. Tudo que eu preciso eu tenho aqui por Jesus. Eu tenho um pai que cuida de mim. Eu tenho um pai que sabe as minhas necessidades. Eu tenho um pai que ouve a minha oração, que antes que eu clame já sabe tudo que eu vou clamar. Antes que eu diga já sabe a minha necessidade. É este pai que eu preciso. É este que me compreende que eu quero, que eu preciso. É disso que você precisa. É de um pai verdadeiro. Não é um pai meia boca, não é um pai esforçado, não é um pai crente, não é um pai bom. Você precisa ser filho de Deus e ter uma relação verdadeira com este Pai celestial. Chamar os pastores aqui à frente. Fernanda também. Deus está te chamando. Estou esperando você. Deus está esperando você. Se você está aborrecido com seu pai, se você tem uma mágoa muito grande de seu pai, eu quero que você venha à frente. Se você tem uma mágoa muito grande, eu quero que você venha aqui à frente. Deus separou essa noite para você. Sabe por quê? Porque aquele que vai curar você é o Pai Celeste. E esta noite é a noite de cura do seu coração. Vamos orar nesse momento. Os pastores vão tocar em cada um de vocês. Querido Jesus, obrigado por revelar o nosso Pai Celeste. Obrigado por trazer a nós o caminho de ser filho de Deus. Obrigado, Pai, por trazer, por enviar Jesus para abrir o caminho até o Senhor, Pai amado. Eu te amo, meu Pai Celeste. Pai querido, eu te amo, Pai. Obrigado por Jesus, Pai. Pai, obrigado por Jesus. Pai, obrigado porque o Senhor me adotou. Obrigado porque o Senhor cuida de mim. Obrigado porque o Senhor conhece as minhas necessidades. Porque o Senhor já me disse que eu valho muito mais do que os passarinhos, do que mais do que as flores do campo. E o Senhor está cuidando de mim. Obrigado, obrigado. Essas pessoas estão aqui à frente, Jesus, para através de ti, Jesus, serem filhos deste Pai Celeste. Há corações feridos esta noite, mas com o toque do Senhor, das mãos do servo do Senhor, o Senhor está trocando esta dor por uma alegria, arrancando esta dor por uma paz da paternidade dos céus.
Pai, em nome de Jesus, faz isso agora. Arranque do coração aquilo que não pode ficar esta noite. Você que veio à frente, você repete comigo assim: Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador, e eu aceito o meu Pai perfeito que está nos céus. Eu confesso os meus pecados, confesso as minhas decepções. Repete assim: eu confesso minhas dores, mas a partir de agora eu me assumo como filho de Deus por Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor toque em cada coração agora e que o Senhor libere a paz que excede todo o entendimento, para que como filhos de Deus, cada um destes possam viver no cuidado e na dependência do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus.